Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, dia 16 de novembro de 2022, Casa de Pai José Cambinda, onde damos início à reunião de estudos doutrinários das quarta-feiras com a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre, amigo, amado, mais uma quarta-feira de estudo doutrinário na casa de Pai José Cambinda, onde pedimos a vós proteção e amparo para que nossos trabalhos sejam coroados de êxito e também que nosso irmão palestrante seja envolvido nesta corrente para a explanação do seu estudo. Que assim seja. Página para a nossa reflexão. Levante sua cabeça. Não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga à frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás, sem progredir. E quando eles perceberem que já progrediu tanto, que eles o perderão de vista. Oswaldo Moura, de Barra do Piraí, é o nosso convidado para a dissertação de hoje. Que possamos aprender com seu estudo. Tema: fora da caridade não há salvação. Queridos irmãos, amigos, companheiros de luta do nosso dia a dia, nessa etapa reencarnatória, desejamos a todos boa noite. Nós estamos aqui vivendo às custas de nosso Pai Criador, o Senhor Deus. E nós queremos conversar um pouco nesta oportunidade sobre uma passagem de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo com os fariseus daquela época, desafiadores permanentes, constantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um deles, considerado doutor da lei, ele se encaminha numa oportunidade para o Senhor Jesus e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? No que nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, continua Jesus, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, como que agrava a responsabilidade, mostrando não somente
àquele homem com seu grupo, como também a todos nós que viríamos posteriormente, dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Está registrado em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Meus irmãos, nós temos aprendido com os nossos educadores que mandamento significa mando, significa ordem. Portanto, amar a Deus é uma ordem. E nós observamos assim, em Primeiros Atos, que quando Allan Kardec, com a instrução dos espíritos elevados, começa o trabalho da codificação em O Livro dos Espíritos, ele fixa a primeira questão, que é Deus. No que o Espírito Verdade responde para todos nós: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque nosso Senhor e Criador é a inteligência suprema, é soberano sobre tudo e todas as coisas. E nós começamos entendendo também que, conforme nosso Senhor Jesus Cristo posiciona para nós, dizendo que toda a lei e os profetas dependem dos 2 mandamentos por ele citados, nós entendemos também que a nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, as nossas conquistas, tudo aquilo de bom e de bem que ansiamos para o nosso ser, para as nossas vidas, dependem da prática do amor ao seu Deus. Também é interessante observar que esse amor ao seu Deus, ele tem que ser de uma forma que seja uma entrega total, uma entrega sem exigências, uma entrega que não contenha nenhuma reivindicação particular da criatura. É uma entrega absoluta, para que o Senhor e Criador, então, exerça na vida de cada um de nós aquilo que venha a ser o melhor para nós. Só Ele o sabe. E daí, as nossas murmurações, as nossas reclamações, as nossas rebeldias têm que cair por terra. Nós temos que retirar tudo isso dos nossos pensamentos e corações, porque a vida é segundo a vontade de Deus e não a nossa. E esse entendimento, ele precisa ser realmente um farol, ele precisa ser uma bússola para direcionar todos os nossos atos e todas as nossas vontades na direção certa, que é a do Senhor Deus. A obediência a esse mandamento, ela é, por assim dizer, a chave que abrirá a porta para a nossa vitória, para o nosso sucesso, para as nossas grandes conquistas. E quando o Senhor Jesus fala do 2º mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, também não deixa de ser um desafio, mas é uma ordem, é um mando que vem do alto,
amar o próximo como a nós mesmos. Significa querer, desejar com todas as nossas forças tudo de bom que ansiamos, que queremos para as nossas vidas, endereçar também ao nosso próximo e temos que destacar, seja ele quem for, não importa. Não importa. Porque se ele tem dívidas para com a sociedade, com a família, ou até para nós mesmos, isso aí é uma questão que será resolvida, com certeza, entre ele e o seu Deus, que é o Pai e Criador de todos nós. Então, também entendemos que é impossível amar a Deus sem amar o nosso próximo. Entendemos ser impraticável, nulo, o desejo de querer a graça de Deus em nossas vidas sem a desejarmos para a vida do nosso irmão, do nosso próximo. Ainda que ele esteja em contenda, em desavença, em desalinho com as leis humanas, até mesmo aqueles que chegam a ser encarcerados, aqueles que são enfermados por vícios, esses julgamentos, essas avaliações, nesse sentido, não cabem a nós, porque nós não conhecemos as raízes, nós não conhecemos os porquês dos acontecimentos. Então, deixemos para o nosso Senhor e Criador essa tarefa. Ele sabe como executá-la e Ele a executa para todos nós. Portanto, esses 2 mandamentos, eles abrem os nossos horizontes quando cumpridos, com respeito, com humildade, por que não dizer com rigor. Eles abrem os nossos canais de comunicação com a espiritualidade superior, com o seu Jesus e com o seu Deus. E a vida ganha um outro direcionamento, ganha um significado diferente. Encontramos razão para viver, com satisfação, com alegria, com contentamento. Poderíamos até questionar, mas quem ama a Deus, quem ama o próximo, não sofre? É óbvio, até porque os ensinamentos dos espíritos superiores nos informam que todas as nossas dívidas, elas terão que ser quitadas, mas com amor de Deus, com justiça, com misericórdia, com compaixão. Mas tudo isso depende também dos nossos atos, depende da nossa reverência, depende da nossa entrega para que o Pai tenha compaixão e misericórdia. E quando na correção das nossas faltas, dos nossos erros, a compaixão e a misericórdia sejam exatamente aquelas ferramentas que possibilitam a nossa recuperação gradual, amorosa, de maneira a suportar tudo aquilo que é necessário façamos. Então diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 15, assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é,
que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então aqui nós encontramos até um apelo da espiritualidade e também pensando quando o Senhor Jesus nos recomendou, nos orientou para que não julgássemos, né? Lembremos bem, porque o nosso próximo, ele quase que invariavelmente é um objeto, né, de uma análise da nossa parte de descontentamento, uma avaliação negativa, julgamentos, não é? Sempre ele está em desacordo com os nossos propósitos. Mas isso porque nós desconhecemos as razões e os porquês dos procedimentos das pessoas, como os nossos também. E daí vem então a ideia, o desejo de consertar as coisas, mas a nosso jeito, não é? E nós incorremos em muitas faltas quando assim agimos. Portanto, a prática da caridade, primeiro porque é lei, e segundo porque nos isenta de cometermos faltas, inclusive graves, diante de situações, não é? Que nós desconhecemos, mas que queremos fazer juízos de valor sobre elas. Então, a espiritualidade nos alerta, nos orienta sempre no sentido de nos libertar das amarras, das faltas para com a lei do nosso Pai Criador. Mas esse mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, requer um esforço da criatura, no sentido dela se ajustar com a vida e entender que a vida é um dom e é da vontade de Deus, que as coisas aconteçam tanto nas nossas vidas individuais quanto no coletivo, porque o Senhor Deus, ele, nós sabemos, né? É onipresente, é onisciente, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Alguns dos seus atributos que nós ousamos citar, mas existem muitos outros, porque afinal nós ainda precisamos crescer em espírito, viver a verdade para nos aproximarmos mais do nosso Pai Criador e conhecermos mais do seu amor. Então nós temos que ter em mente que Ele é o Senhor e que nós vivemos sobre as suas graças e vivemos às suas custas. As nossas reclamações, rebeldias não têm trazido aquilo que ansiamos, aquilo que buscamos, aquilo que queremos, porque vai invariavelmente de encontro à sua vontade. E não existe jeitinho na lei. Ainda que a criatura tenha valores notáveis, mas a lei, ela é para ser cumprida. A lei é imutável. Então não adianta, ainda que entendamos, né, da ciência, ainda que pratiquemos algum ato fraterno diante da sociedade ou da própria família, mas o cumprimento da lei é o mandamento maior, o amor a Deus sobre tudo e todas as coisas. Então, quando nós achamos que não merecemos, que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo abandonados e esquecidos pela providência divina, é um erro,
é até uma fuga. Não estamos querendo, não é? Encarar de frente a realidade da vida. Porque tudo que vem em nossa direção é do nosso merecimento e é para nós mesmos. Uma vez que o Senhor Deus, a espiritualidade superior, não erra os nossos endereços. Então nós somos merecedores daquilo que recebemos, das graças e tudo mais que vem para nós, mas sempre levando em consideração que Deus é amor sobre tudo e todas as coisas. Ainda que as enfermidades, ainda que as dificuldades recaiam sobre nós, mas o amor de Deus jamais está ausente. Deus é onipresente com toda a sua justiça, toda a sua misericórdia, toda a sua compaixão. Então aqueles seres da nossa família, da nossa amizade, ou nós mesmos que passamos por momentos de carência, de enfermidade fisiológica ou espiritual ou moral, nós que queremos progredir na vida material, alcançar valores, patrimônios, precisamos entender que tudo é do Senhor Deus. Tudo vem dele. A nossa saúde, o nosso otimismo, a nossa alegria, todo o patrimônio que nós conseguimos ver, sonhar, os mares, as montanhas, os prédios, o ouro, a prata, tudo tem um Senhor que é o nosso Pai Criador. E Ele é que direciona para esta ou aquela criatura, para esta ou aquela coletividade, esses ou aqueles valores, porque o patrimônio é dele. É dele. E de acordo com a necessidade de cada um, é que ele vai então direcionando, deixando que a criatura experimente aquela administração para ver o resultado dos seus feitos diante daquele patrimônio, daquele legado. Mas tudo é do Senhor. Então, nesse capítulo das conquistas que nós falamos, o meu isso, meu aquilo, eu tenho, eu comprei, eu construí, eu fiz, nós temos que ter em mente, só foi possível com a concessão divina. Nós não somos autossuficientes. Isso é preciso ser conscientizado profundamente. Nós não somos capazes de resolver, de viver a própria vida isoladamente, de acordo com o nosso querer. É preciso a participação, é preciso a colaboração, a interação da espiritualidade através da concessão divina. Senão jamais conseguiremos. O nosso anoitecer, o nosso despertar pela manhã, tudo isso é concessão divina. Nós não somos capazes de gerar por nós mesmos tudo o que é necessário para a vida, que seja de 1 minuto. Nós não temos essa condição. Então, de acordo com as informações espirituais, crianças espirituais que ainda somos, nós precisamos das mãos dos espíritos elevados, do carinho, da atenção, da participação, da colaboração, da caridade deles em nossas vidas. Mas como necessitamos dessa caridade, precisamos entender também que irmãos nossos, em uma condição, muitas das vezes, diferenciada da nossa, também necessitam da nossa caridade, da nossa colaboração. E de acordo com a misericórdia do Senhor Deus, nenhum de nós é tão vazio, é tão incapaz que não tenha, ainda que seja, o mínimo para doar, para ofertar a essa ou aquela criatura, nessa ou naquela circunstância. Sempre podemos fazer algo, de importante, de valoroso para o nosso irmão. Então, quando nós
entregamos a direção das nossas vidas ao Senhor Deus, pedindo, rogando a Ele que nos dê aquilo que for da vontade dEle, que naturalmente será o necessário para nós, aí quando agirmos assim, tudo começará a melhorar. Porque quando Jesus diz, pedi em meu nome e obtereis, mas até agora nada pedistes em meu nome. É exatamente porque nós queremos o impossível, nós queremos aquilo que não será importante para nós naquelas circunstâncias, naqueles momentos. Nós queremos algo que não sabemos as consequências, a responsabilidade que estaremos assumindo ao pedirmos esta ou aquela coisa. Então, por misericórdia, em maior parte das vezes, é negado, em nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem-estar, para a nossa felicidade. E muitas vezes, já ouvimos Chico Xavier falando, em algum de seus depoimentos, que a criatura tanto pede, tanto implora, tanto roga, que acaba tendo a concessão. E quando isso acontece, ela se vê com uma responsabilidade enorme nas mãos e fica sem saber o que fazer, ou faz da maneira mais indevida possível e com isso complicando a sua trajetória na caminhada. Então, o Senhor Deus sabe o que é melhor para nós. E aí, nós precisamos ter essa consciência e entregar em suas mãos a direção das nossas vidas, sempre tendo em mente que o mandamento, a lei, exige que seja assim. Porque estamos fazendo, mais essa referência, exatamente porque a lei é para ser cumprida. Nós temos preocupações, responsabilidade com as leis humanas, as legislações aqui para as nossas sociedades, E a lei de Deus está sobre todas as demais. Então, mesmo os legisladores humanos, quando muitas das vezes, impensadamente, nos isentam de determinados deveres, não quer dizer que a lei divina irá compactuar, porque amar a Deus sobre tudo e todas as coisas é algo que está pairando acima de toda a legislação humana possível. Então, quando nós enfrentamos as enfermidades, as desencarnações consideradas até cruéis, desastrosas, as intempéries, quando nós enfrentamos o surgimento das enfermidades que aparecem como que de um momento para outro, dizimando vidas, e que nós nos sentimos abandonados pela providência divina? Não, ela aí está. Ela aí está porque Deus, mais uma vez, é onipresente, sabe de tudo e todas as coisas. Então é necessário que seja assim. Quanto a nós, o que nos resta é cumprir, é obedecer, mas de uma forma a mais resignada possível, com humildade, não é? Conforme diz aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, é exatamente a única forma da salvação, não é? O egoísmo e o orgulho nos levam à perdição, mas a caridade e a humildade é que vai exatamente nos livrar daqueles cometimentos, indesejáveis e que são comprometedores. Então, meus irmãos, qualquer que seja a tarefa que estejamos executando, na vida profissional, na vida social, até mesmo nos atos morais do nosso dia a dia, a obediência vai numa direção só: amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Nenhum de nós está isento da lei, nenhum.
O Senhor Jesus mesmo nos dá exemplo do cumprimento da lei, da vivência da lei no dia a dia, mesmo naqueles momentos difíceis, até no momento da crucificação. O que ele diz? Que está registrado, né? Que cumpra-se a vontade de Deus, sobretudo de todas as coisas. A maldade do momento, a zombaria, o escárnio do momento da crucificação, tudo isso foi entregue ao nosso Pai Criador pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda roga ao Senhor Deus o perdão para aquelas criaturas ignorantes, que segundo ele, não sabiam o que faziam. Então, se ele, o Senhor das nossas almas, agiu dessa forma e age no dia a dia, o que nos cabe fazer? É nos voltar para o nosso Pai Criador, pedindo a Ele misericórdia, compaixão, entendimento da lei para a sua vivência e entregar as nossas vidas em suas mãos. Por isso, nós trouxemos esse tema que aparentemente é um tema simples e de fácil interpretação e de fácil cumprimento, mas não é. Porque nós nos vemos volta e meia nas lamentações e nas murmurações, reclamando, não é? E muitas das vezes criticando diretamente o Criador, como se nós soubéssemos melhor que Ele o que fazer, e não sabemos. Então é preciso que nos rendamos, procurando combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que conforme informações espirituais, são chagas, não é? Que marcam profundamente o espírito, que dificultam a sua harmonia, sintonia com os espíritos superiores. Então nós precisamos abrir esses canais para facilitar a nossa comunicação. E daí nós vamos estabelecer uma via de mão dupla, dando o pouquinho que temos para que seja multiplicado e recebendo em abundância da espiritualidade tudo aquilo que precisamos mediante a concessão divina. Então, meus irmãos, atendamos a esses mandamentos, né? Cumpramos a essas ordens em benefício de cada um de nós, dos nossos familiares e de todos aqueles que nos rodeiam, encarnados e desencarnados. Então nós agradecemos essa oportunidade, via tecnológica, né? E dizendo que vamos continuar juntos nesse ideal de crescer cada vez mais, porque esse é o propósito da vida para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que tenhamos cada vez mais a humildade de cumprir o mandamento maior: amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado. A seguir, Elos que unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria
onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana. Falange esta comandada por Arthur. Esta falange não incorpora, atua através do nosso pensamento e farão também a fluidificação da nossa água. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los. Prece final.
Agradecido a Deus e a todos esses trabalhadores invisíveis pelo êxito do nosso trabalho e também pelas bênçãos espargidas em todos os participantes. E deixo o convite da próxima reunião, dia 23 de novembro de 2022. Boa noite a todos. Ótima semana. Que assim seja.